Salve galera, muito boa tarde para todo mundo, quase boa noite, né? Talvez no momento que vocês estejam vendo esse vídeo aqui já seja, né, no horário da noite. Talvez o último vídeo aqui falando, né, nesse nosso estilão, né, botando a câmera aqui, trocando ideia sobre os assuntos do Botafogo no ano de 2024, que foi muito mágico, né? Eu gostaria de fazer um último vídeo, né, no ano de 2024, né, falando justamente sobre isso, né, sobre o quão maravilhoso, né, cara, foi esse ano, quão impactante foi essa temporada. O quanto a gente vai lembrar disso até o nosso último segundo, né, assim, nosso nesse planeta, sabe? Eu acho que é isso. Nos últimos instantes da nossa vida, seja quando for, a gente vai lembrar de tudo que aconteceu em 2024, principalmente lá em Buenos Aires, tá certo? Enfim, rapaziada, vamos trocar uma ideia sobre isso. Na verdade, não sobre isso, né? Esse vídeo, né? Eu separei um vídeo justamente falando sobre essa situação. Naquele meu estilo de crônica, né? Eu devo publicar esse vídeo ali por volta de umas 8, 9 horas da noite, tá? E enquanto isso, a gente fala sobre os assuntos que de fato estão acontecendo, né? Nesse nosso formato aqui, a gente volta um pouco para a realidade. Naquele formato de crônica, a gente dá aquela delirada maneira, né? E que não foi um delírio, foi uma realidade de tudo que aconteceu com o Botafogo nesse ano. E agora a gente fala aqui um pouquinho sobre as situações que estão acontecendo, envolvendo o Luiz Henrique. Sim, de fato ele pode deixar o Botafogo para jogar pelo Lyon em 2025, uma situação que, porra, óbvio, né? Gera um desgaste, gera uma situação meio chatinha da gente olhar e porra, caralho, logo o Luiz, né? E sendo que a gente não esperava isso agora, né? Mas lá atrás era o acordado. Né? Lá atrás era o acordado. Embora, pelas declarações do Luiz, pelo que o próprio clube, em termos de bastidores, falava, o próprio John Textor dava a entender que existia uma forte, né, possibilidade do Luiz Henrique ficar no Botafogo pelo menos até o meio do ano. Existe sim essa possibilidade do Luiz reforçar o Lyon. Eu acho que em breve a gente deve ter essa confirmação. Eu acho que essa ainda não é certo, mas eu diria que é muito, muito provável nesse momento. Uma confirmação que ela já foi feita, inclusive, do Globo Esporte com o atleta, embora o Botafogo ainda não confirme. Eu acredito que no dia 1º, no dia 2, né, a gente deva ter essa confirmação, mas antes de falar da situação do Luiz Henrique, do Botafogo, a gente atualiza sobre outro aspecto que tem a ver com Botafogo e Lyon, né? Enfim, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade, tá? E aí a gente fala aqui um pouquinho sobre a situação envolvendo o Jefinho, rapaziada. Bom, galera, a situação do Jefinho é a seguinte: ele vai ficar no Botafogo, de fato. Num primeiro momento, a expectativa era de que o Botafogo ele prorrogasse o contrato de empréstimo do Jefinho. Tá? Era uma primeira situação, do Botafogo prorrogar esse contrato de empréstimo do atleta, mesmo que ele não tenha tido um alto rendimento. Ele teve a questão da lesão, né? Tiveram algumas situações também, aspectos disciplinares, né? Enfim, que ficaram um pouco mais na interna. É um jogador de qualidade, de talento, mas que ele precisa de um pouco mais de cuidado nesse sentido, tá? Espero que o Botafogo consiga recuperá-lo dessa forma, porque talento a gente sabe que ele tem. Enfim, mas unindo o útil ao agradável, é um jogador que ainda é útil para o elenco do Botafogo, é um atleta que é valorizado no mercado, é um jogador que o Lyon está precisando fazer dinheiro. O Lyon está numa situação financeira complicada, ele precisa cumprir os requisitos financeiros para o fair play financeiro da Ligue 1, do campeonato francês, e com isso, unindo o útil ao agradável para que ele fique, o Botafogo recomprou o Jefinho. E aí muito está se falando, nossa, o Botafogo ele está mandando dinheiro para o Lyon. É engraçado que a imprensa, né, torcedor não ligo, porque torcedor é torcedor, né, vai zoar com tudo, mas a imprensa é muito louco, cara. A imprensa ela faz papel de torcida, é uma parada bizarra, que se tornou jornalismo corporativo no futebol brasileiro. Por isso que são tratados com piada internamente pelos clubes, pelos jogadores. Cara, não, então o Botafogo ele tá doando dinheiro pro Lyon. Gente, basta você apurar o mínimo. Ali no início de 2023, há 2 anos mais ou menos, o Botafogo vendeu o Jefinho pro Lyon por 10 milhões de euros. O Botafogo está recomprando o Jefinho por 5 milhões de euros. O Botafogo está pouco mais de 50%, se você pegar ali 5,3%, 53% do valor que o Botafogo comprou, que o Botafogo vendeu, o Botafogo está comprando, e o Lyon está mantendo 30% do atleta para uma possibilidade aí de rever na futura. Enfim,
nesse caso aí eu não acho, né, particularmente não acho nada demais. Agora te falo aqui um pouquinho sobre a situação do Luiz Henrique. Bom, a gente foi pego de surpresa, né, digamos, com essa notícia agora, né, propriamente agora. Vamos recapitular tudo o que aconteceu? Né, vamos lá. Em fevereiro, entre fevereiro e março, o Botafogo oficializou a compra do Luiz Henrique. O Botafogo estava precisando de reforços naquele momento, a torcida um pouco descrente, pô, vai ser mais um ano, pô, sem nada, tal, Thiago Nunes, ó, o Textor dá a louca nele, irmão. A imprensa começa a provocar e fala, então vamos embora, né, vamos brincar. E aí o Luiz Henrique é o primeiro, essa primeira aquisição, e ele ainda prometeu mais uma, veio o Almada no meio do ano, 20 milhões de euros, né, naquele momento a compra mais cara da história do Botafogo, do futebol brasileiro também, do Real Betis. E aí muito se noticiou, né, por parte de uma imprensa, né, que o Luiz Henrique ele ficaria até o meio do ano. Ou seja, ele jogaria março, abril, maio e junho, 4 meses pelo Botafogo e depois ele ia para o Lyon. Né? E o que eu pude confirmar à época, né, eu me lembro que eu publiquei isso, né, nos meus canais gerais sobre futebol, né, que não é um público apenas de botafoguense, e a galera toda, né, pô, você sabe que não é isso, ele vai embora no meio do ano, que não sei o quê, e no fim das contas a gente viu que não tinha nada disso. O Luiz Henrique de fato ficou até o fim da temporada. E o acordo era esse, né? Essa conexão Botafogo e Lyon fez com que os negócios de Luiz Henrique e Almada pudessem ser concretizados. O Luiz Henrique numa possibilidade de retornar ao futebol europeu, mesmo sendo comprado e voltando, batendo na Europa e voltando, que para o mercado, né, para jogadores, para clubes europeus, curioso, né? Pô, vou comprar um atleta que já bateu aqui e voltou, tal. Então é uma incerteza quando um atleta ele decide voltar para o Brasil. E o Almada, né, que talvez se não fosse o Botafogo, ele não pudesse nem jogar mais no futebol europeu. Ia ficar lá no Atlanta United, ia jogar na MLS, ganhando muito dinheiro, foi uma escolha dele. Mas aí, com essa possibilidade de ele jogar 6 meses no Botafogo, ele pôde realizar esse sonho dele, que era jogar no futebol europeu. Certo? Então o Botafogo ele fez isso com o Luiz Henrique, ó, cara, você fica aqui e depois da temporada a gente conversa para ver qual é o seu desejo, quais são as pretensões da holding também e tudo mais. E o que chega, né, no Globo Esporte, o que se fala, é que o Luiz Henrique escolheu ir para o Lyon nesse momento. A informação que eu tenho é um pouco diferente, né? O Luiz Henrique também, obviamente, topa ir para o Lyon, mas existe também, né, digamos assim, o lado do Lyon, né, que a holding entende que nesse momento o Lyon precisa ser fortificado, até porque passa por problemas, a gente acabou de falar aqui sobre a situação do fair play financeiro e tudo mais, enfim. E uma outra informação que ela é muito importante é que o Luiz Henrique, de fato, ele pode ir embora, ainda não está certo, mas existe uma grande possibilidade do Luiz Henrique ser anunciado já na semana que vem como novo reforço do Lyon. Mas existe uma chance dele voltar para o Super Mundial. Tá? Existe uma chance do Luiz Henrique ali na reta final da temporada. Acho muito difícil que o Lyon chegue longe na Europa League, por exemplo. Também acho muito difícil que o Lyon tenha grandes jogos para disputar na reta final da temporada. O Luiz Henrique pode muito bem ser emprestado do Lyon para o Botafogo. Eu não sei como é que vai ser, na verdade, né, cara? Se vai ser um empréstimo do Botafogo para o Lyon, se ele vai em definitivo para o Lyon e depois ele pode ser reemprestado ao Botafogo. Enfim, esses aspectos, esses moldes contratuais, esses detalhes eu ainda não tenho, né? Mas o que se tem de fato é uma chance do Luiz Henrique retornar, dependendo do caso, da situação da equipe, do desejo dele, da possibilidade dele retornar e jogar o Super Mundial de Clubes pelo Botafogo. Tá? Tem essa possibilidade, né? A chance do Luiz Henrique também querer voltar e ponto, né? Até porque é aquilo, cara. Time que tá mudando, time que tá ganhando não se mexe. Luiz Henrique sai daqui como rei da América, é um cara que tá muito bem. Eu, se eu fosse ele, não iria embora, né? Porque eu acho que a chance dele ser convocado, dele continuar regularmente convocado pela seleção brasileira é maior pelo Botafogo do que pelo Lyon. É o que eu acho. E talvez ele descubra isso no meio do ano. Mas, enfim, essa é a situação. E aquilo, cara, embora a gente saiba que existe o ônus, né? E nesse momento, pela expectativa que se criou dele ficar, a gente vai olhar mais para o ônus do que para o bônus. A gente vai olhar mais para o copo meio vazio do que para o meio cheio. Então, nesse momento que eu te falo a gente não esperava isso. O Botafogo vai ter uma Supercopa contra o Flamengo e jogar sem o Luiz Henrique e sem o Almada. É um desgaste, né? A gente sabe que o Botafogo vai bem desfalcado. Tem a Recopa, né? A gente tem desafios importantes nesse começo de 2 taças que o Botafogo não tem na sua galeria, que são a Supercopa e a Recopa. A Recopa Botafogo perdeu lá atrás para o São Paulo em 1993.
A Supercopa o Botafogo vai disputar pela primeira vez na sua história. Então era importante que o Botafogo conquistasse esses títulos. Tem condição com o time que tem? Até tem. Mas o time, obviamente, cara, sem Luiz Henrique e sem Almada, porra, vai enfraquecido. Então agora, meu irmão, é hora do Textor também trabalhar por reposição. Não só a reposição de atletas que estão saindo e que são reservas, né, e o Botafogo vai ter que fortificar esse elenco, mas também, porra, pelas duas principais peças em nível técnico que se tem. É lógico que o Savarino é importantíssimo, para mim foi o melhor jogador do Botafogo na temporada. É óbvio que se tem o Júnior Santos, que também é um ótimo jogador, Igor Jesus, atleta hoje de seleção brasileira, mas eu acho que Luiz Henrique e Almada são os pilares, os diferenciais técnicos do Botafogo. Luiz Henrique e Almada estão muito acima da média do futebol brasileiro, tá? Das competições do Botafogo. E perder esses dois jogadores é óbvio que é um baque. Então, assim, John Textor vai ter que trabalhar. O Botafogo se reapresenta no dia 14 e no dia 2 de fevereiro estará no Pará, no Mangueirão, para jogar contra o Flamengo a decisão da Supercopa. Então, até lá, o Botafogo, pelo menos um desses dois, o Botafogo vai ter que repor. Com uma contratação de muita qualidade, que é o que o John Textor prometeu, certo? A promessa era essa, tipo assim, ó, o cara vai do Botafogo, depois vai pro Lyon. Essa promessa a gente está vendo ser cumprida. Agora, a promessa do John Textor é: saíram 2 protagonistas, vamos contratar 2. Saíram 3, vamos contratar 3. Nesse momento saem 2, Almada e Luiz. Ficam, em tese, Savarino e Igor Jesus. O Botafogo vai ter que buscar a substituição desses 2 jogadores. E para ontem, eu sei que está muito em êxtase, né, com a condição do título, a Libertadores, enfim, mas a virada de chave. E o Botafogo tem que se reforçar. Mas agora o copo meio cheio. Se lá atrás, vamos voltar um ano, 31 de dezembro de 2023, naquele estado que a gente estava, irmão, destroçado com tudo que aconteceu, alguém, um gênio da lâmpada, um cartomante vira pra você e fala: irmão, o Botafogo vai ser campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Tudo isso na mesma semana, ganhando uma final com um a menos, um timaço abatendo todo mundo, vai ficar mais de 5 meses invicto, vai ganhar do Palmeiras dentro do Allianz e sacramentar o título ali, mas agora, a condição para isso é que vão chegar 2 jogadores que eles vão jogar só a temporada pelo Botafogo e depois vão pro Lyon. Você topa? Não tem nenhum botafoguense que não assim. Eu não tenho dúvida que nenhum botafoguense diria: ah, não, eu prefiro não. Prefiro não ganhar nada ou ter o risco de não ganhar nada. Né? Essa foi a condição, irmão. O Botafogo ele contratou os jogadores para fortificar o seu elenco e fazer história. Ser campeão da sua primeira Libertadores, ser tricampeão brasileiro, um brasileirão de pontos corridos, que é inédito na nossa história. O Botafogo estava entalado na garganta com essa condição de por ser campeão desse torneio. Foram vários anos em que a gente teve essa esperança e tudo ruiu. Então o Botafogo finalmente ganhou o campeonato que merecia ganhar. Mas para isso, 2 jogadores poderiam se despedir logo em seguida, logo quando fechasse o ano. Foi o que aconteceu. Enfim, rapaziada, tem um copo meio cheio, copo meio vazio. A gente sempre vai avaliar as situações, mas é isso. O ano foi fantástico, maravilhoso. O mais lindo que eu já vivi na minha vida como torcedor do Botafogo. E acho difícil que algum ano supere. Mas enfim, tem os ônus e a gente vai, obviamente, falar sobre tudo isso aqui ao longo de todos os dias. Gente, eu não vou dizer Feliz Ano Novo e me despedir agora, porque eu direi Feliz Ano Novo num vídeo muito especial que eu fiz, que devo publicar à noite. Você já ativa o sininho para você não perder. Valeu, um abraço e fui.